Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aí, mas continuando aí nas videoaulas nossas aí, agora a gente vai falar sobre entalpia. Pessoal, então, entalpia é o seguinte: toda reação que você tem na química, toda reação química, existe uma temperatura, certo? E existe uma certa temperatura para essa reação acontecer, seja ela muito pequena ou seja ela muito grande, certo? Então, pessoal, a entalpia é basicamente isso. Eu vou estar explicando para vocês nos próximos slides aí o que é entalpia. O conceito de entalpia, pessoal. Entalpia, como eu disse antes, é a quantidade de energia em uma determinada reação. A gente pode calcular o calor de um sistema através da variação de entalpia. Então, pessoal, quando vocês têm uma reação lá qualquer na química, por exemplo, a do NaCl mais a água, então existe uma entalpia ali e a gente pode calcular esse calor, certo? O calor desse sistema nessa reação através da variação dessa entalpia, ΔH, está aí no final aí do slide para vocês. Então, a partir desse ΔH, a gente consegue calcular a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? A variação de entalpia, pessoal, é basicamente é, é, o calor usado no sistema para que aquela reação aconteça, certo? Então, se você tem lá o NaCl mais a água, existe um calor ali que é resultante dessas duas composições aí da água e do sal que faz com que a reação aconteça, certo? E tanto o sal, tanto a água, nessa reação, elas possuem a entalpia, certo? E a variação da entalpia é como se fosse a variação, a entalpia do sal, do NaCl, mais a entalpia da água, certo? E para a gente calcular a variação dessa entalpia, é preciso da variação do sal e da água, nesse exemplo, certo? Então, a gente pode calcular esse calor, né, que é a entalpia do sistema, através da variação dela, certo? ΔH. Então, basicamente isso que eu expliquei nesse exemplo. Você tem o sal e a água. Aí o sal tem uma entalpia e a água tem outra. Quando elas reagem, no final da reação, vai, ou a reação vai precisar de energia, ou ela vai liberar energia. Isso aí é o conceito de exotérmico e endotérmico. Quando uma reação ela libera energia, ela é exotérmica, e quando ela contém muita energia, ela puxa energia para si, é endotérmica, certo? Exo e endo. Então, é basicamente isso, pessoal. Então, o NaCl tem uma entalpia, a água tem outra. Calculando aí o calor deles dois, a gente chega na variação da entalpia, que é no final da reação que a gente tem aí. Entenderam, pessoal? Aí, pessoal, a variação de entalpia, como eu disse antes, né, ela está na diferença da entalpia dos produtos e a dos reagentes. Sendo assim, o calor de uma reação corresponde ao calor liberado ou absorvido em uma reação, e é simbolizado por ΔH. Veja como calcula aí. Então, pessoal, vocês têm essa reação, essa pequena equação aí embaixo, e como eu disse antes, a entalpia é calculada através dos produtos e dos reagentes. Eu não falei produtos e reagentes, mas se você pegar aí a equação química, a reação química do NaCl, vocês podem ver que NaCl mais H2O são os reagentes, e ela forma NaCl mais H2O, que são os produtos. Então você pega a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, certo? Aí você chega aí na variação de entalpia, que corresponde ao calor liberado ou absorvido em uma reação e é simbolizado por ΔH. Então, pessoal, esse calor liberado ou absorvido foi o que eu falei antes, de endotérmico e exotérmico. Quando uma reação acontece e ela libera calor, ela é exotérmica, porque então externo, certo?
ou absorvido. Quando ela absorve, ela é endo, então ela traz energia para dentro do sistema, e que seria, no caso, a reação do NaCl, como eu falei no exemplo. Então, pessoal, lembra aí, quando vocês nunca mais esquecer desse negócio. Não sei se vocês já têm esse, enfim. Quando uma reação acontece e ela libera calor, exotérmico. Pensa na lá que você tem que liberar, tem que chutar o traseiro dela logo e mandar ela embora. Quando ela libera calor, quando a reação libera calor, é exotérmica. Quando ela absorve, é endo, certo? Então, pessoal, esse é um macetezinho para vocês nunca esquecer dessa equação, tá? Aí, dessa equação, não desses conceitos aí de entalpia, que é endotérmico e exotérmico, tá? Aí, vocês pensem aí, essa é a equação que tá aqui. Variação de entalpia total é igual a variação final da entalpia menos a inicial. A variação final, pessoal, seria a variação da entalpia dos produtos. Ou seja, vou voltar ao exemplo do NaCl. Você tem o NaCl mais a água. Esses são os reagentes. NaCl mais a água. Aí forma NaCl mais H2O. Certo? Então, pessoal, o NaCl tem uma entalpia e o H2O tem outra. Certo? Como eu falei antes. Então, você vai pegar a entalpia do NaCl e a entalpia do H2O nesse sistema, vai calcular a variação deles e vai colocar como sua variação dos produtos. Nos reagentes, você pega o NaCl mais H2O, certo? E pega a entalpia do NaCl mais a entalpia do H2O. Subtrai as duas, aí você vai chegar na variação de entalpia inicial, que está aí na fórmula, certo? Então vocês vão fazer. Para você chegar lá na entalpia total, vocês têm que pegar a entalpia dos produtos, a variação de entalpia dos produtos, menos a variação inicial dos produtos. Variação de entalpia inicial dos produtos. Gente, pelo que a gente vê aí, geralmente é dado, tá, pessoal? Esses dados a gente encontra em alguns problemas sobre entalpia. A gente geralmente encontra esses dados, né? A variação inicial, a variação final, certo? Quando vocês não encontram esses dados no problema de vocês, que vocês estiverem resolvendo, geralmente eles colocam os dados dos produtos e dos reagentes para vocês estarem calculando aí. Então vocês têm que ficar ligados nisso. Pô, deu uma questão sobre entalpia. Eu tenho que calcular a entalpia lá total dos reagentes e dos produtos. Então, se deu a entalpia dos reagentes, beleza. Agora, se não deu a entalpia dos produtos, você tem que pegar a entalpia separadamente dos reagentes, certo? Então você pega lá, vamos supor que a NaCl tem uma entalpia e H2O tem outra. Aí, se não tiver no problema que você tem para resolver a entalpia dos produtos, você vai pegar a entalpia dos compostos do NaCl mais o H2O separadamente, que provavelmente o problema vai dar para vocês essas duas variáveis aí, que é a entalpia dos reagentes separadamente. Aí vocês têm que estar resolvendo isso aí, que, como eu expliquei, é a mesma coisa para calcular a variação de entalpia. Você pega os reagentes lá, subtrai um com o outro e você chega na variação final dele, certo? Quando o problema não dá, então, pessoal, eles dão dados separadamente dos produtos, aí você acaba conseguindo calcular a variação aí desses reagentes, certo? Mas muitas das vezes, isso raramente acontece, tá, pessoal? Não é muito, muito, muito difícil de acontecer, mas acontece. Então vocês têm que estar sabendo isso na ponta da língua de vocês, tá? Porque geralmente acontece. Na escola mesmo de vocês aí, o professor provavelmente deve passar alguma questão de entalpia. Se ele não der os dados todos corretos, se ele não der os dados dos produtos dos reagentes, vocês vão ter que acabar calculando. Vai dar uma continha aí para vocês aí, mas vocês têm que aprender a calcular, certo? Porque é básico. Calcular entalpia é uma coisa básica, então vocês têm que ter isso em mente, que provavelmente numa prova de um concurso,
na sua prova da escola mesmo, que o professor coloca lá para você, na sua prova da faculdade, entre aspas, se você já estiver fazendo ou não, na prova de escola para vocês, que nesse caso, provavelmente o professor vai estar colocando aí esses dados, ou não, ou vai estar omitindo um ou outro dado, ele coloca somente a entalpia dos produtos, aí você tem que procurar numa tabela ou alguma coisa assim a entalpia dos reagentes para você estar calculando, porque sem os dados você não consegue fazer a questão, tá, pessoal? Pelo menos a de entalpia você não consegue estar resolvendo se você não tiver os dados, né? Então, é basicamente isso. Se você tem uma questão de entalpia, você já tem que saber se ela é endotérmica ou exotérmica. Bate o olho nela. Geralmente, pessoal, quando a, a equação, a reação química que vocês estão olhando tem essas denominações exotérmica ou endotérmica, você já tem que ter em mente o que é cada um aí. Quando a entalpia é negativa, geralmente, pessoal, é endotérmica, porque ela está absorvendo calor. Quando a entalpia está positiva, o número é grande, positivo, ela está liberando esse calor, certo? Então você já tem que ter isso em mente, tá? Para vocês não esquecerem na hora da prova de vocês e para vocês até para vocês estarem resolvendo os problemas aí de vocês na disciplina de química aí, certo? Vamos continuar com a nossa explicação. Como eu disse, pessoal, a variação de entalpia pode ser determinada pela equação que eu disse acima, e ela depende desses conceitos aqui: temperatura, pressão, estado físico, número de mol e da variedade alotrópica da substância. Então, pessoal, o que é a temperatura? Enfim, a temperatura, esses aqui são alguns estados que a entalpia depende, que depende, né, da entalpia, entendeu? Que a equação acima depende. Então, ela depende da temperatura, da pressão, do estado físico, número de mol e da variedade alotrópica da substância. Então, se você tem uma temperatura muito alta, você pode saber, dá para você determinar a entalpia. Se você tem uma pressão muito alta ou muito baixa, dá para você determinar a entalpia. O estado físico também altera a entalpia, tá, pessoal? O estado físico que a gente falou nas aulas anteriores, sólido, líquido e gasoso, também altera um pouco na temperatura e na pressão e na entalpia. O número de mols e da variedade alotrópica da substância. O número de mols, pessoal, vocês provavelmente já estudaram isso, certo? E ela também altera na entalpia, e a entalpia depende do número de mols, certo? E da variedade alotrópica da substância. Essa variedade alotrópica, pessoal, é a característica de cada substância numa determinada reação, certo? NaCl, H2O, são substâncias diferentes. Então, essa variedade alotrópica que está falando aí, é isso, entendeu? É a diferença das substâncias, certo? E que cada substância tem uma entalpia diferente. Então, se vocês tiverem uma tabela, se vocês puderem pesquisar na internet uma tabela sobre entalpia, vocês vão ver que cada elemento químico diferente numa reação química tem uma entalpia diferente, certo? E essa variedade e aqui a entalpia depende da temperatura, pressão, estado físico, número de mols e da variedade, tá, pessoal? Alotrópica da substância. Então, vocês têm que ter isso em mente, certo? Porque isso cai em prova. Se o professor de vocês perguntarem isso na prova, vocês têm que saber. A entalpia é determinada pela equação que foi dita antes. Por essa equação aqui, tá? Tenham essa equação em mente. Vocês vão usar essa equação muito na vida de vocês quando vocês estiverem cursando aí a escola. Ela depende lá, vamos supor a questão. A questão está lá o seguinte: temos determinadas substâncias aqui que precisam ser determinadas a entalpia, certo? Aí, para determinar a entalpia dessa substância, do que ela depende? Temperatura, pressão, estado físico, número de mols e da variedade alotrópica da substância. Provavelmente, pessoal, vai estar perguntando algo assim, certo? Essa questão que eu fiz de cabeça.
Então, não vai estar desse jeito fácil, desse jeito, tá, pessoal? O professor vai complicar a vida de vocês um pouquinho, então vocês vão ter que pensar. Eu só dei um exemplo aqui de como isso pode cair na questão de vocês, mas vocês já tem que ter isso em mente, tá? Então, vamos recapitular lá. A equação de entalpia é essa. Entalpia padrão total é igual entalpia padrão final, entalpia padrão inicial, certo? Menos a entalpia padrão inicial. Então é produtos menos a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que é igual a entalpia total. Então vocês têm que ter isso em mente. O que é entalpia? Entalpia é a quantidade determinada, é a quantidade de energia determinada em determinada reação. Então toda reação, pessoal, tem energia contida nela. Ou ela libera ou ela absorve calor, certo? Vocês têm que ter isso em mente também. Toda reação química tem energia. E para a gente determinar essa energia, a gente precisa calcular a entalpia, que é o calor desse sistema, certo? Vamos continuar. Em algumas reações não sintetizadas, tá, pessoal? Não é possível calcular o valor de ΔH, o que faz com que sua entalpia seja conhecida através da entalpia de outras reações. Daí entra a lei de Hess. Então, pessoal, em algumas reações químicas não sintetizadas, as reações químicas não sintetizadas, pessoal, elas são aquelas reações químicas que você tem aquela reação, só que não é impossível calcular o ΔH dela. Então, o que vocês têm que fazer quando uma coisa dessa acontece com vocês? Vocês têm que pegar, vocês provavelmente vão ter uma tabela, certo? O professor vai dar uma tabela para vocês olharem se isso acontecer numa prova. Então, essas reações não sintetizadas, elas são o seguinte. Você tem elas, só que é impossível calcular a entalpia delas. Porém, você tem reações parecidas com elas, certo? Vocês têm reações muito parecidas, que a partir dessas reações muito parecidas com essas reações não sintetizadas, você consegue determinar a entalpia, certo? Aí entra a lei de Hess, que em uma reação a variação de entalpia é a mesma, independente da etapa em que a reação acontece, certo? Essa é a lei de Hess, pessoal. Em uma reação, a variação de entalpia é a mesma, independente da etapa em que a reação ocorre. Então, o que acontece? Lei de Hess. Vou explicar para vocês aqui brevemente. Lei de Hess, pessoal, é a seguinte. Então, você tem uma reação, certo? E a variação de entalpia dela. Você tem NaCl mais H2O, formando lá Na mais Cl menos, certo? Aí tem a entalpia dela, certo? A variação de entalpia dessa reação, ela não muda. É sempre a mesma, certo, pessoal? Independente da etapa que ela ocorre. Entenderam? A lei de Hess é assim, certo? E vocês vão ver muito dela ainda. Então, você tem a reação lá, que tem aquela entalpia, e ela não muda. Não muda, pessoal. Lei de Hess. Pensa aí. Lei de Hess não muda. A variação da entalpia não muda. É a mesma, independente da etapa que a reação ocorre. Ela pode acontecer de qualquer jeito, pessoal. Se tiver, por exemplo, você tem NaCl mais H2O, vai formar NaCl mais e Na mais Cl menos. Desculpa. Aí, a entalpia dessa reação vai ser sempre a mesma. Se você trocar a ordem dos componentes da reação aqui, não vai acontecer nada, a reação vai acontecer do mesmo jeito e vai ter aquela mesma variação da entalpia, independente da etapa que a reação ocorre. Certo, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, certo? De hoje. Eu vou falar sobre esse último slide aqui, tá, pessoal? É o último. Então, com o intuito de se calcular a entalpia de reações, foi criada uma forma padrão de realizar comparações, chamada de entalpia padrão. Vocês lembram que eu falei da reação agora há pouco aqui? Entalpia padrão, não sei o que e tal? Então, essas aí é uma forma padrão de realizar as comparações chamada de entalpia padrão, certo? Para as entalpias, para que as entalpias sejam comparadas de acordo com uma da mesma condição, o que leva o nome de estado padrão. Então, pessoal, para fim de comparação mesmo, essas entalpias padrões, essas entalpias, elas
elas foram criadas, foram colocadas esse nome de entalpia padrão, porque para que elas sejam comparadas com uma outra entalpia, com uma outra reação, ou com uma mesma condição, certo? Então você tem um padrão de entalpia, certo? Você tem um padrão, pensa aí, entalpia padrão, você tem um padrão de entalpia. E então o que acontece? Para que as entalpias sejam comparadas de acordo com uma da mesma condição, o que leva o nome de estado padrão. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Deu aí 20 minutos de aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação aí. E agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre entalpia, certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.